Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de número 4, onde trataremos dos mercados não competitivos, que são monopólio, oligopólio e os cartéis. Os mercados de concorrência imperfeita ou mercados não competitivos, eles são representados por empresas ou indústrias que possuem determinado poder de mercado, seja pela influência na formação de preços, seja pela influência na oferta e na quantidade de produtos disponíveis, seja também pelo controle de entrada de novos concorrentes. Estruturas de oligopólio e monopólio, com poucos concorrentes ou com nenhum, assim como a formação de cartéis, são tipos de organização de mercado totalmente opostos à concorrência perfeita, em que as forças de concorrência são equilibradas e os preços são determinados pelo próprio mercado, sem ter influência de um único competidor. As causas de imperfeição de mercado são representadas por diferenças nos custos de produção e principalmente pelas barreiras à entrada de novos competidores. Isso significa dizer que quando poucas empresas conseguem obter economias de escala na produção, seja pela estrutura de custos, seja pela tecnologia, o número de empresas concorrentes será menor, pois o custo de investimento de um pequeno ou novo competidor será elevado ou levará muito tempo para alcançar a escala de produção já alcançada pela empresa líder. Já as barreiras de entradas, elas são consideradas como limitantes à entrada de novos concorrentes no setor e podem se manifestar principalmente por duas causas, ou por restrições legais ou por diferenciação no produto ou serviço. As restrições legais, elas se fundamentam pela existência de um precedente institucional legal que proíbe a entrada de um concorrente ou restringe o acesso a poucos competidores. O serviço público, em geral, é um exemplo dessa restrição de entrada, uma vez que o serviço ele vai ser regulado por legislação e apenas uma ou poucas empresas podem ser licenciadas para fornecer um determinado produto ou serviço. Já com relação à diferenciação de produto ou serviço, essas são restrições com relação às patentes de produção, por exemplo, principalmente no que se diz respeito a indústrias de ponta, como indústrias farmacêuticas e de inovação, em que os investimentos de pesquisa e desenvolvimento elas levam à patente de produção e comercialização de um determinado bem. Com isso, somente após determinado tempo, outras empresas poderão apropriarem-se dessa informação e então começar a explorá-la no mercado. Vamos então iniciar com o monopólio. Nessa estrutura, o competidor ele é único e a definição dos preços se baseará nos seus custos de produção e na demanda de mercado. O monopólio ele se opõe à concorrência perfeita em quase todos os sentidos. Enquanto na concorrência perfeita a gente tem muitos produtores competidores e a definição de preços ela se dá com relação aos seus competidores e a maximização da redução de custos, na estrutura monopolista, o competidor ele vai ser único. E a definição do preço, como eu já disse, ela vai se basear nos seus custos de produção e na demanda de mercado. Nós podemos ter um monopólio privado, estatal ou misto. E a característica básica entre eles é a impossibilidade de entrada de novos concorrentes. E essa impossibilidade de entrada de concorrentes pode ser explicada de diferentes formas. Ou porque a produção desse bem e serviço é regulamentada pelo governo, isto é, somente uma empresa tem a licença e o direito de comercializar aquele bem, como, por exemplo, o fornecimento de água, de luz, entre outros, ou também em casos que somente uma empresa tem o controle de determinada matéria-prima, como é o caso da Petrobras, que durante muitos anos tinha o monopólio da extração e refino de petróleo aqui no Brasil. Há ainda o caso da empresa possuir uma patente sobre o produto ou serviço produtivo, de modo que ela é a única a ter o direito e a propriedade de produzir e comercializar determinados bens. Agora vamos a algumas práticas monopolistas. Então vamos estudar três: o cartel, o truste e o holding. O cartel
ele diz respeito à formação de práticas conjuntas entre indústrias de um mesmo setor para a definição de preços e controle da oferta no mercado. Isso vai beneficiar as empresas integrantes, uma vez que os insumos, as matérias-primas e os demais fatores de produção podem ser compartilhados, bem como os riscos podem ser assumidos em conjunto entre as empresas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para as empresas. Nesses negócios, algumas práticas comerciais que são adotadas podem influenciar a decisão do consumidor, seja pelo preço a ser pago pelo produto que está sendo ofertado, seja pela disponibilidade de acesso em praças e locais bem definidos, como no controle de mercado por regiões, entre outras formas. O truste é uma prática mais intensiva de união entre empresas para buscar ganhos em determinados mercados, sem que tenha a influência de outros concorrentes. Essa prática, ela limita o consumidor, obrigando-o a pagar o preço que está sendo oferecido, uma vez que as empresas oferecem um produto ou serviço na mesma condição de preço. Já o holding, ele tem por significado controladora, ou seja, uma única empresa, ela é detentora de um grupo, menor ou não, de empresas que são chamadas subsidiárias. Essa prática monopolista, ela está interligada com as decisões de maximização de capital e controle acionário de empresas, em que uma empresa maior faz aquisição de outra empresa ou de duas empresas que se unem, formando um novo conglomerado de empresas. Para o consumidor, muitas vezes, por conta de uma falta de informação e falsa percepção no mercado, onde há diversas possibilidades de consumo, na verdade o que acontece é que o controle de formação de preços e a oferta no mercado ela vai ser determinada por um único grupo, que vai ser a holding. Então dá a falsa impressão que a gente tem várias opções, quando na verdade é o mesmo grupo que controla todo esse mercado. Já o oligopólio é uma estrutura representada por um número reduzido de empresas que competem entre si, mas que têm, de certa forma, preços fixos e uma margem alta de lucro. A entrada de concorrentes no oligopólio ela vai ser mais difícil, então a lucratividade das empresas vai ser mais duradoura. Nesse modelo de mercado, a concorrência não é representada pelo preço do produto, mas sim pela diferenciação do que está sendo oferecido. Um exemplo de oligopólio são as indústrias automobilísticas. No momento de decidir comprar um automóvel, o consumidor, ele primeiro vai escolher uma categoria entre o grupo seleto de montadoras. Geralmente a gente tem até 10 montadoras no máximo. E nessa mesma categoria, o nível de preços não terá uma grande variação, mas o que irá definir a compra é o gosto e a pretensão do consumidor com relação à compra de um carro A em comparação com carros B e C e assim por diante. Então, vai ser poucos aspectos que vão diferenciar, já que o preço vai ser praticamente o mesmo, né? Vai ser a mesma faixa de preço. Então, vai depender muito da preferência mesmo do consumidor. E, por fim, a gente tem alguns tipos de oligopólio. Então, em primeiro lugar, o oligopólio puro,
que é caracterizado por poucos competidores oferecendo produtos homogêneos, como a indústria do aço e do minério. A indústria siderúrgica lida com produtos de commodities, que são comercializados em grandes volumes e com baixa diferenciação para o consumidor. Nesse caso, a competição ela se dá nas negociações de preço e nos demais acordos entre o comprador e o vendedor. O oligopólio diferenciado ele vai ser caracterizado por um grupo limitado de competidores, oferecendo produtos com baixa diferenciação, como o segmento de telecomunicações. Tanto no Brasil quanto no mundo, há um grupo seleto de empresas que disponibilizam serviços de telefonia móvel, fixa e internet. E os consumidores que limitam as suas escolhas, e os consumidores eles acabam limitando as suas escolhas em função do preço do serviço e dos benefícios de pacotes oferecidos por cada empresa. E, por fim, nós temos o oligopólio por conglomerados, que assemelha-se à estrutura de holding monopolista, porém, temos a formação de empresas de diferentes setores sob comando de uma holding. Um exemplo disso no Brasil é a Unilever, uma empresa detentora de diversas marcas em segmentos de alimentos, como a Hellmann's, e a Kibon, segmento de limpeza, como a Brilhante e a Comfort, e também no segmento de higiene e cosméticos, como Rexona, Dove e Lux. Ao analisarmos sobre a perspectiva do consumidor, temos um grande número de opções para o consumo. Porém, na visão do mercado, há poucas empresas competindo. Essas estruturas de mercados são as mais básicas. Porém, ao olharmos para o mercado como ele realmente é, veremos uma miscelânea de diferentes modelos e estruturas de mercado, seja na condição de concorrência imperfeita e concorrência oligopólios concentrados ou homogêneos, seja na concorrência monopolista, diferenciada e outras estruturas de competição que podem ser observadas no campo real das empresas. Por fim, analisando aqui os tipos de mercados não competitivos, finalizamos essa aula e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!